Olá, 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 seja muito bem-vindo à nossa aula de redação discursiva para o concurso das sedes. Concurso que está aí e você precisa se preparar porque você já sabe que todos os cargos terão redação discursiva. Para você que não me conhece, sou o professor Hansky Carvalho, eu trabalho com concursos há 15 anos, já fui aprovado em 6 concursos, tendo gabaritado a redação discursiva. E a gente vai fazer essa aula aqui. Eu espero que qualquer dúvida que você tenha, você coloca nos comentários aí. Inclusive, se você precisar, eu criei 20 temas com respostas. São temas tanto gerais quanto temas específicos, organizados com respostas. E se você tiver interesse, tem aqui embaixo para conhecer, beleza? Então, vamos para a tela, vamos começar a nossa aula aqui agora. Tá aí, senhores. Concurso SEDES, aula de redação na prática. Então, a gente vai fazer aqui, por parte, essa aula. Eu quero que você tenha um máximo de atenção. Que a intenção é que você chegue ao dia da sua prova e gabarite a redação, combinado? Então, a primeira atitude que você vai ter é de ler o tema, tá? Ler. Primeiro, ó. Ler o tema. Beleza? Você lê o tema. A gente vai escolher um dos temas aqui para trabalhar, um tema aberto, justamente um tema que seja provável ali para você trabalhar e tudo mais. E dentro desse tema, você vai observar, cara, eu acho que esse tema aqui está mais favorável ou não, e tudo mais. Aí eu quero que você perceba como que a gente vai montar esse tema e vai colocar em prática no dia da prova, beleza? Então, olha aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pegar um tema bem atual para você, dá uma olhada aqui, ó. Tem vários temas. Aí aqui tem. No total, organizei 20 temas, né? Sendo tema específico e tema geral. Aqui, ó. Pronto, ó, tá, desigualdade de renda e mobilidade social, desenvolvimento sustentável e redução de desigualdades regionais no Brasil, eficácia das políticas públicas de assistência social, também desigualdade de gênero no mercado de trabalho é uma boa também. A outra aqui, ó, impacto da educação básica de qualidade na redução da desigualdade. Gostei desse tema. Eu vou pegar este tema em específico aqui para a gente trabalhar ele, combinado? Então vamos trabalhar este tema aqui que está dentro do nosso material entre os 20 temas que nós criamos para este concurso, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar o tema, tá bem? Então como é que a gente organiza o tema, Hansky? Você vai ler o tema, ler também, pode ler, tá? Ler o texto motivador, beleza? Vai ler o texto motivador, é importante. Pode copiar o texto motivador? Nunca barra jamais. Muito cuidado com isso. Esse negócio de copiar o texto motivador é uma loucura, não faça isso. Beleza? Pode ler o texto motivador, mas não pode copiar. E aí a gente vai depois, olha na tela aqui, ó. Organizar as ideias. Organizar as ideias. E por último vai escrever o texto. Então, a nossa intenção aqui é escrever um texto num tempo de até 40 minutos, sem rascunho. Ah, professor, impossível, negativo. Essa é a nossa meta até a prova. Pode ser? Posso contar com você dessa meta aí? Só é impossível. Não é impossível. É possível, sim, beleza? Para Deus nada é impossível. Sem rascunho. Você que tem mais dificuldade, eu sugiro que você anote as informações e copie com a sua experiência, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar esse tema aqui, que é a primeira parte da nossa redação, é organizar as ideias. Vamos lá. Impacto da educação básica de qualidade na redução das desigualdades sociais. Hans, que eu não sei como que eu vou organizar isso aqui, vou te explicar, tá bom? Primeira coisa, nós temos duas partes aqui importantes, olha aqui. Primeira parte, educação básica. Segunda parte, nós temos o quê?
Desigualdade social. Anota isso aí. E por último, solução. Ué, Hans, como assim solução? Sempre será um problema social. Sempre será um problema social. Sempre será um problema social. Sempre, sempre, sempre. De violência, de falta de educação, de falta de desigualdade social, sempre será um problema social. Beleza? Então, olha aqui comigo na tela mais uma vez. Então, a gente organizou aqui. Aqui, nós vamos trabalhar todas e quaisquer informações vinculadas àquilo que você lembra. Então, eu queria sua participação agora. No seu caderno ou no comentário, eu sugiro que você anote as informações aí. Qualquer palavra que venha sobre educação. A gente vai trabalhar um tópico aqui que a gente chama de brainstorm, que é a chuva de ideias. Então, quando eu penso em educação básica, eu penso em professor, eu penso em escola pública, eu penso em estrutura, eu penso em violência, eu penso em recursos. Professor, devo anotar? Anota as informações que eu estou dizendo para você. É extremamente importante que você anote as informações. Quando a gente fala sobre desigualdade social, a gente pode lembrar que o Brasil é um dos maiores. Brasil é extremamente desigual. O que mais, Ansky? Falta de quê? Oportunidade. O que mais? Que falta com relação à desigualdade? Emprego. O que mais, Ansky? A própria educação, né? Eu vou colocar capacitação, né? Posso colocar alguma coisa sobre a parte racial? Sim, sim, com certeza. O racismo estrutural. Ué, Hansky, posso? Com certeza. De Silvio de Almeida, salvo engano. O que mais, Hansky? Todas as palavras que vierem à sua mente. Agora, na parte da solução, o que poderia ser uma solução com relação a esse tema aqui de educação básica, desigualdade social? Então, vou colocar palavras aqui. Uma solução, o quê? Ações afirmativas. Cotas. O que mais? Incentivos. Investimentos. O que mais? Capacitação. Ué, Hans, mas não coloquei nenhuma data aqui, nenhum dado aqui, não coloquei nada. Olha só, nesse primeiro momento, a gente não está colocando conceito, não está colocando Constituição Federal, não estamos colocando lei, não estamos colocando autor, não estamos colocando ninguém, Karl Marx, Friedrich Hegel, não está colocando aqui, talvez, Immanuel Kant, nem nenhum autor. A gente só está colocando, ou então Freud, ou então Maquiavel, ou então Michel Foucault. A gente só está colocando ideias. E é importante que você coloque essas palavras. Tá vendo? A gente não demorou aqui nem 3 minutos para colocar essas ideias. E aí você fala assim para mim, professor, mas para você é fácil, porque você é professor. Negativo. Estou colocando um tema aleatório. Eu não sei esse tema. Então, estou colocando um tema aleatório. Beleza? Depois de organizar as informações, a gente vai separar e vai colocar dados, citação, exemplos. Então, sobre educação básica, ó. Educação básica. Vamos lá? A gente vai colocar o quê? Dados, exemplos e tudo mais. Então, o que a gente pode colocar nesse tema sobre o impacto da educação? Então, a gente pode colocar sobre a educação que existe a lei, anota isso aí, tá? Por favor. A LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também existe o Plano Nacional de Educação, o PNE, que tem a previsão de quê? De universalização do ensino. Olha aí, estamos aqui, ó. Tópico 1 estamos fazendo aqui, tá vendo? O que mais, Hans? O que a gente pode falar?
A gente pode falar também, além desse tópico aqui, a gente pode falar com relação à evasão escolar. De acordo com o IBGE, nós temos aí uma taxa de evasão escolar no ensino fundamental no norte, por exemplo, de 8,4 e no sul 2,9. Entende? Pode falar também sobre o IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada. Nós vamos falar o quê? Que a correlação de evasão escolar e com renda familiar, as famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo têm probabilidade 2 vezes maior. Ou seja, a falta de grana na família gera uma possibilidade maior de o componente daquela família sair da escola. Então você começa a perceber que não é só a oportunidade. Ah, beleza, você tem a oportunidade, olha aí, tá aí, a vaga tá aí, mas calma aí. Não adianta eu estudar se minha família vai passar fome. Meu pai ganha um salário mínimo, minha mãe não trabalha, e eu tenho 4 irmãos, eu tenho 15 anos. É melhor eu sair da escola e estudar, e trabalhar, entende? Então, a primeira parte tá aqui. Aí, além da evasão escolar, tudo mais, a gente pode colocar também o que aqui? A gente pode colocar também a parte de quê? De desigualdade social. Então, dentro da desigualdade social, o que é importante que você pode colocar aí, que eu sugiro? Primeira coisa sobre desigualdade social que eu sugiro que você coloque aqui, ó. Você pode colocar acesso, você pode colocar, além disso, renda per capita. Hans, o que mais sobre a desigualdade social? A base, as pessoas não têm o básico. Alimentação e vestuário. Aí você pode citar, anota aí, ó, a pirâmide de Maslow. Ué, que isso? Maslow vai falar sobre as necessidades básicas. Então, não tem como você falar para uma pessoa ir para a faculdade sendo que ela não tem o que comer. E eu falo isso porque eu estudei em colégio público, eu me lembro como se fosse hoje. Várias e várias vezes, alguns colegas. Eu estudei aqui em Brasília, numa região chamada região administrativa chamada do Guará. Eu cresci na Ceilândia e no Guará. E quando eu estudava no Guará, eu me lembro como se fosse hoje, assim, nitidamente. Uma certa feita, um colega meu, um colega, chegou e falou assim: Poxa, não tem como eu ir para aula. Eu falei: Ué, por quê? Ele falou: Poxa, velho, eu tô com fome. E aí a gente brincava, era uma brincadeira, né, na época, mas hoje a gente vê com muita realidade. E muitos colegas não deixavam de ir para aula por causa da alimentação. É isso mesmo, alimentação. A pessoa não tinha condições de se alimentar. Então pensa comigo, se você não tem condições de se alimentar, como é que você faz? Você não tem opção. Você não tem nem opção, entende? Então, basicamente, aqui o que a gente está falando é da parte básica. Então, alimentação e tudo mais, vestuário. Então, parece bobagem para alguns, mas, pessoal, a realidade no Brasil é surreal, surreal. Então, a gente pode colocar também sobre mobilidade. Eu trabalhei por muito tempo lá na região administrativa aqui em Brasília. Eu morava em Brasília, mas eu trabalhava lá em Águas Lindas. Meu irmão, você sabe o que é pegar um ônibus às 4h30, 5 horas da manhã, lotado? Eu tô falando lotado 4h30, 5 da manhã, não tô falando 6 horas da manhã, não. Entende? Então é bem delicado mesmo. Beleza, Hans, que a gente organizou aqui, colocou várias ideias. E agora? Agora, depois de organizar as ideias, a gente vai fazer lá o que a gente vai citar na introdução. Então, tá vendo como a gente tá fazendo por partes? É isso aí, por partes. Então, na introdução, a gente volta o tempo todo, a gente revisita o tema, tá vendo? Qual é o tema, Hans? Olha o tema aqui, ó. Desigualdade social, educação básica e solução para isso, né? Então, na introdução, o que você vai colocar? Você vai colocar uma frase forte. Que frase forte é essa? Sobre o problema. Que a gente vai chamar de tese barra. Então, observa comigo
este problema aí, que é a desigualdade social. E o que você pode citar disso? O que você pode mencionar com relação a uma frase forte sobre desigualdade social? Pensa qual seria a frase forte. Então, no Brasil, muitas crianças sequer têm acesso ao... Pronto, voltou aqui, Jéssica. Tem acesso à alimentação e tudo mais. Então, posso colocar aí? Sim, anota aí a frase forte. No Brasil, muitas famílias não têm, tem aqui um acento circunflexo, acesso às, com crase, tá, pessoal? Necessidades básicas, como vestuário, alimentação, diária e luz. Então, isso aqui na introdução, ó. Uma frase forte para você mostrar que você realmente está envolvido no problema, que você faz parte do problema, que apesar de você não viver essa realidade, você sente isso na pele. Faz sentido o que eu tô falando? Agora, eu gosto sempre de parar, assim, mais ou menos no meio da aula, e eu gosto muito, mas muito mesmo, de perguntar para você se está fazendo sentido. O que é que você não está entendendo? Qual é a sua dúvida? Por quê? Porque às vezes eu tô aqui falando muito rápido, você tá viajando, tá assim, só ouvindo de longe, tipo, meio que, tá. Mas tá fazendo sentido? De 0 a 10, a aula tá 10, cara, tô entendendo tudo, faz sentido, tô organizando aqui no papel. Ou então no Hans, tô viajando, tem nada a ver esse tema, pra mim não tô entendendo nada. Coloca aí nos comentários, por gentileza, porque isso faz com que eu continue ou melhore. Se tá 10 é pra continuar do meu jeito. Se tá ruim, é pra eu melhorar. Então você coloca 9, melhora isso aqui, melhora o áudio, melhora a luz, melhora a letra, melhora alguma coisa, beleza? Depois de colocar a frase forte na introdução, a gente vem com essa parte aqui, ó. Citar tópicos. Aqui na citação de tópicos é extremamente importante. Extremamente importante, tá, pessoal? É extremamente importante que você cite. Logo, é necessário discorrer acerca. Esse acerca é junto, tá? É com relação a acerca do. Aí você tem que lembrar do tema, né? Você já falou temas várias vezes. Impacto da educação básica na redução da desigualdade social. Pronto, pronto, pessoal. É só isso, só isso. Hansky, quantas linhas eu preciso ter na minha introdução? De verdade, a introdução de 3 a 5 linhas. Ah, não, Hans, você tá falando isso para mim, você tá brincando. Não dá para ser só isso. Dá, não. É. São só... A introdução não é o local para você desabafar. A introdução é um local somente e puramente para você escrever sobre o assunto. Beleza? Então a introdução está aqui, ó. Toda a sua introdução já está aqui. Beleza? Beleza, Hans? Então agora a gente vai para a próxima parte, que é o desenvolvimento. Lembrando que você precisa facilitar sempre a vida do seu examinador. Como é que a gente facilita, Hans? Simples e puramente aqui, ó. Você vem aqui, ó, e coloca. Primeira parte, tópico A. Você vai falar somente sobre
educação. Então aqui, eu não vou escrever, porque senão a gente vai parar só para fazer isso aqui, beleza? Não, isso aqui não é estudo de casos, tá, pessoal? Aqui a gente está falando só e puramente de uma redação aberta. Quando for estudo de caso, eu vou explicar que será estudo de caso, beleza? Então vamos continuar então aqui. Educação, por exemplo. No caso, educação, aí você vai falar conceito, o que é educação, vai fazer citação, a gente colocou lá, não foi? O quê? LDB, vai colocar lá também PNE, Plano Nacional de Educação, o que mais? Vai falar do MEC, vai falar também da Secretaria de Educação, vai citar aquilo que for relevante sobre isso aqui. Também sobre educação, você vai falar sobre o quê? Aí você pode colocar uma citação de um autor. Quem é o autor Coringa? Cara, impossível você não pensar nele. A gente tem que sempre pensar nele, que é quem? Aqui, ó. Paulo Freire. Paulo Freire. Qual é a frase dele, Hans? Que olha aí, ó. A educação não muda o mundo. Ponto. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Caraca, professor, verdade, eu já tinha escutado essa frase. Pronto, colocou. Tem mais uma outra citação? Tem aqui, ó. A CF 88. Coloca ela aí, ó. Por que não colocar a CF 88, meus queridos? Olha aqui, ó. Aí você vem, ó. CF 88 a gente vai falar sobre o quê, pessoal? Aqui, ó. Direito social, artigo 6º. Direito social. Qual é o direito social? Aqui, ó. Educação. Poxa, professor, não tinha pensado nisso. Olha só. Caramba, verdade. Direito social e educação. Isso aqui é coringa. Você vai colocar em qualquer tema você vai colocar essa parte, beleza? Agora, sobre desigualdade social, pessoal. Desigualdade social. O que você vai citar de conceito sobre desigualdade social? De citação sobre desigualdade social. De dados. Sobre desigualdade social. Citação, CF 88, artigo 3º. Um dos objetivos, tá, pessoal? Um dos objetivos da Constituição Federal de 88 é o quê? Erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza e diminuir o quê? A desigualdade. Então, artigo 3º, inciso 3, que é o quê? Erradicar a pobreza. Pobreza. E reduzir a desigualdade. O quê? Reduzir a desigualdade. Beleza? Ah, Hans, que maravilha. Poxa, conceito. O que é desigualdade? Aí, ó, a própria Constituição fala sobre os desiguais, né? De acordo com as suas desigualdades. Então, o que é muito importante falar sobre isso? A Constituição fala lá no artigo 150 sobre as desigualdades com relação a todas as áreas. Então, devolução do imposto da pessoa física, inclusive de famílias e beneficiários, para reduzir a desigualdade de renda, tem com relação à desigualdade sociais, tem com relação ao orçamento, redução das desigualdades, está até no artigo 170 aqui, ó. Anota aí, ó. Artigo 170 fala sobre da ordem econômica e fala sobre um dos princípios é a redução da desigualdade social. Beleza? E aí, dentro do que a gente está falando aqui, é importante também falar sobre o quê? É extremamente importante falar sobre
o IBGE. Então, o IBGE fala sobre as desigualdades sociais, a redução, os projetos e tudo mais. E aqui na conclusão, a gente vai trazer uma solução. Por que eu faço sempre uma redação assim, organizada, de parte com parte? Porque eu sei que para você fazer tudo de uma vez, é muito fácil eu, como professor, falar, não, é só fazer isso, isso e isso. Não é, pessoal. Não é. Se a gente organiza, fica muito mais fácil. Beleza? Então, a gente já colocou aqui, ó, introdução, 3 a 5 linhas. O desenvolvimento pode ser em quantas linhas? De 4 a 10 linhas. Aqui é o conteúdo principal. Beleza? Ah, Hans, você fala de tanta citação do IBGE, citação do PNS, citação da LDB. Cara, eu fico assim meio travado, porque como é que eu vou falar sobre isso e tudo mais? Você precisa ir gravando essas informações, combinado? É extremamente importante que você consiga ir gravando essas informações à medida que você vai estudando. Isso não é do nada, não, tá, pessoal? Não é simplesmente eu vou chegar ali, pegar e fazer. Mas se você praticar até o dia da sua prova, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho a certeza, eu não tenho dúvida alguma de que você vai conseguir tranquilamente. Beleza? Tranquilamente, você vai conseguir desenvolver e tudo mais. Não tem erro mesmo. Agora, você precisa treinar. Isso é uma evidência. Você precisa realmente treinar aí, porque senão você vai falar, poxa, o professor falou que é fácil, mas na hora de fazer eu não consigo. Se você está com dificuldade, eu sugiro que você copie. Copie, tá bom? Aqui na solução, é importante que você traga uma solução aberta. Solução. Ela vai falar assim, ó. A solução vai ter sempre esses tópicos aqui, ó. A solução vai ser o que, como, quando, onde, para quem. E a última pergunta é resultado. Então, por exemplo, como que a gente pode reduzir a desigualdade social? Ah, eu posso criar um projeto. Então, é importante que você evite aumentar as possibilidades e ao invés de você ter muitas possibilidades, eu sugiro fortemente que você, ao invés de ter muitas possibilidades, você tenha poucas possibilidades e dentro dessas possibilidades você explique detalhes sobre ela. Beleza? É a minha sugestão. A minha sugestão realmente é que você tenha poucas opções. Então, por exemplo, a desigualdade social. O que você vai fazer como solução? Ah, eu vou colocar aqui a solução sendo projetos. Projetos de capacitação. Lembrando que a desigualdade social, você pode ajudar tanto na parte inicial quanto na parte final, mas é extremamente importante que você coloque sempre na parte inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, acompanhamento escolar. Como que vai ser isso? Uma vez por mês. Quando? Uma vez por mês, na verdade, isso é assim, ó. Visita na escola / casa. Quando vai acontecer isso? Uma vez por mês. Onde? Escola ou casa. Para quem? Alunos. Infantil. Resultado: maior presença. Na aula. Ah, professor, isso é bobagem. Não é. É uma solução plausível. E dentro dessa solução plausível, a gente vem com o quê? Com a organização do texto. Beleza? Então agora, eu já vou
deixar esse momento antes da gente começar a escrever as primeiras linhas aqui, para você realmente ter a oportunidade de falar o que você entendeu, qual é a sua dúvida e tudo mais. Por quê? Olha só, vou dar uma revisada aqui, ó, tudo que a gente escreveu. Então, a primeira parte que a gente escreveu aqui foi o quê, ó? Primeiro a gente vai ler o tema, tá vendo? Então, vamos fazer uma revisãozinha para começar o texto na prática, tá bem? Bora lá. Ler o tema, depois vai ler o texto motivador, organizar as ideias e depois escrever. Então, a gente não vai usar nada, 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 vezes nada, vezes nada, vezes nada, 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 de rascunho. Nossa meta é fazer um texto em 40 minutos. Por quê? Porque no dia da prova a gente tem pouquíssimo tempo. Além disso, o que é extremamente importante? Sem rascunho. Beleza, Hansk? Entendi. Já falou isso aí. Então, vamos lá, a gente vai fazer isso aqui na prática agora e vamos escrever de maneira coerente, tá bem? Bora lá. Organizei, tá vendo que eu organizei isso aqui, ó? Organizei sobre a educação, eu coloquei lá, ó. Sobre o professor, sobre a escola pública, estrutura, violências, recursos. Isso aqui é um brainstorm, isso aqui é chuva de ideias. E aqui a gente vê, ó, desigualdade social, Brasil desigual, falta de oportunidade, emprego, capacitação, racismo estrutural e tudo mais. E aqui nós temos ações afirmativas, cotas, incentivos, investimentos e capacitação. Tá vendo como aqui nós temos uma gama de informações, uma gama de opções? Essa é a intenção. Então, para de ter um sentimento de que redação é simples e puramente você escrever aquilo que vem do coração, porque você está inspirado. Não é, não. Não tem nada a ver com inspiração. Redação é treino, 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 treino. Quanto mais você treina, mais você consegue fazer uma boa redação. É simples assim. Ah, não, Hans, mas você fala isso porque você é professor. Não, eu estou falando isso simples e puramente porque eu sei que você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer isso. Então, não vem com esse negócio de, ah, professor, para você é fácil. Pra ninguém é fácil. É sempre um grande desafio. Beleza? Sempre um grande desafio. Aí segue aí, ó, educação básica. A gente falou aqui sobre LDB, PNE. Só nunca ouvi falar sobre isso aí. Que bom que você nunca ouviu e está aqui com a nossa aula. Você está ouvindo agora e já é o momento de você anotar. E aí tem aqui, ó, universalização do ensino, evasão escolar é um problema? Poxa, gigante, gigantesco, é um problema gigantesco, gigantesco. É importante que você coloque? Com certeza. O que mais? Dados do IPEA, IBGE, maravilha também. Além disso, Hansk, com relação à desigualdade social, a gente pode falar sobre pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades básicas, o acesso à informação, vamos que vamos. O pessoal está chegando. Alimentação, renda per capita, mobilidade. Beleza? Tudo isso que eu estou falando aqui é o que você tem que ter em mente. E aí a gente vai para organizar as ideias. Aqui a gente fez uma introdução, tá vendo? Na introdução a gente colocou, no Brasil muitas famílias têm... Ah, não, professor, mas essa introdução é muito simples. Pessoal, faz o básico dá certo. O básico dá certo, de verdade, viu? O básico dá certo. Você vai ver que o básico realmente dá certo. Não tem erro. O básico, ele realmente dá certo. Beleza? Beleza, Hansk? Maravilha. Falou aí. Aí você vem, ó. Citar tópicos. Aí você... Por que citar tópicos? Porque aqui, ó, você vai ter algo chamado coerência e coesão. Aqui, a gente já está fazendo uma parte de coesão e coerência, porque você só está citando já o que você vai cobrar, o que você vai discorrer no texto. E aí, no desenvolvimento 1, olha aí na tela. No desenvolvimento 1, falei aqui sobre LDB, PNE. Aí você vem evasão escolar, desigualdade. Aí você vem aqui, ó, na introdução. O que a gente coloca, Hansk? Na introdução, nada mais, nada menos do que o básico. No Brasil, muitas famílias não têm acesso
as necessidades básicas, como vestuário, alimentação diária e luz. Ué, Hansky, muitos quer dizer que todos não? Maioria não. Não falei em nenhum momento disso. Falei que existe uma parte da população que não tem. Beleza? Beleza, Hansky. Maravilha, bora lá. Segue. Aí você cita os tópicos. Logo, é necessário discorrer acerca do impacto da educação básica. Tá vendo? Isso aqui, ó. Olha aqui comigo. Isso aqui é o tema. Ó. Você já tá ganhando ponto aqui na parte de coerência e coesão. Beleza? Coerência e coesão já tá aqui. Combinado? Hansky, eu sou muito travado na redação. Eu tô olhando, mas, cara, não sai uma ideia do papel. Anota, copia. 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 Não se esforça para ser criativo, não. A criatividade não pode ser esforçada. Beleza? Logo depois, pessoal, a gente vem para o primeiro tópico, que é só sobre educação. Tá vendo que eu organizei? E aqui a gente vem colocar um conceito, vem colocar a Constituição, no artigo 6º, direito social é a educação. Já pode anotar. Isso aí é um argumento básico de direito social, que com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, eu aposto que você pode colocar isso aí na sua redação, tranquilamente. Além disso, você pode colocar o que também, Hansky? Aqui, ó, de maneira simples aí, ó, citação, Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Me lembra, no final da aula, me lembra, que eu tenho uma notícia muito boa, eu vou mostrar algo fantástico, uma novidade. No final, me lembra, fala, Hans, no final você fala da novidade, por favor. Beleza? E aqui, ó, desenvolvimento 2, vai falar sobre desigualdade social. Dá para citar a Constituição, sobre dados. E na solução, a gente sempre vai fazer esse croquis aqui, ó. Esse cara crachá aqui, ó. Ó. O que, como, quando, onde, para quem e resultado. Beleza? Tranquilo? Agora, olha no fundo dos meus olhos, por gentileza. Posso passar para a produção do texto? Sim ou não? Seja sincero. Hansky, pode? Deu para entender aqui o que você quer, tudo mais. Posso ou não? Fala a verdade. Ah, não, Hansky, mas é porque eu tenho medo e tal, que às vezes está errado. Eu posso ou não passar para o texto, a prática ali. Posso sim ou não. Hansky, eu tô com dúvida. Ué, escreve sua dúvida. Não fica sem dúvida, não fica com dúvida. Você tem um espaço só para, na nossa plataforma, só para escrever sua dúvida. Beleza? Então aproveita para escrever sua dúvida agora. Beleza? Escreve aí sua dúvida. Esse é o melhor momento para você escrever sua dúvida. Então, vamos para cima, vamos para frente aí. Vamos junto, que atrás vem gente. Então, já que você, pelo que eu percebi, você quer que a gente continue, então vamos para a tela aí, começar aqui, ó. Nesse exato momento, eu vou falar pouco agora com você, tá bom? Eu vou somente escrever e vou explicar parte por parte. A minha sugestão é, se você é um aluno mais avançado, eu sugiro que você mude as palavras e faça com as suas palavras. Se você é um aluno mais básico, que trava, que quase não escreve redação, que faz muito tempo que não escreve, copia igualzinho, beleza? Então, vamos lá então. Vou começar a escrever o texto aqui, eu vou tirar meu áudio e vocês vão acompanhando e eu vou parando de tempo em tempo, combinado? Então bora para a tela aí. Primeiro detalhe, antes de começar o texto é, respeite as margens. Quais margens, Hansky? Olha só, sem querer saiu aqui, mas eu vou colocar aqui porque é importante demais que sejam respeitadas cada uma das margens, tá bom? Muito importante, não é besteira, tá? Não é besteira, tem que respeitar. Margem não pode ultrapassar, tá, pessoal? Margem não pode ultrapassar. Ah, professor, mas às vezes ultrapassa, é assim mesmo. Não é. Não é assim mesmo, não. Não pode ultrapassar. Então, olha, é importante que você se lembre disso aqui, ó. Observa comigo aqui, ó. Você de maneira alguma vai ultrapassar essa margem superior aqui, ó, a lateral, nem a superior e nem a direita nem a esquerda. Combinado? Nenhuma das margens você pode ultrapassar. Outro detalhe importante, tenho que lembrar para vocês. Aqui, ó, a distância de cada parágrafo. Ó, organiza aí, por favor. Introdução,
desenvolvimento. Vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Desenvolvimento e conclusão. Tá bom? Mais ou menos isso. Quantas linhas, pessoal? De 3 a 5 na introdução, de 4 a 10 no desenvolvimento 1, de 4 a 10 no desenvolvimento 2. Por quê, Hans? Porque o maior conteúdo tem que estar no desenvolvimento. E na conclusão, de 4 a 6. Beleza? O que o examinador vai procurar de resposta, de fato, vai ser na conclusão. Na conclusão não, perdão, desenvolvimento. Beleza? Então, se você conseguiu entender aí, conseguiu pegar a informação, conseguiu perceber aí a importância dela, então agora a gente já vai começar aqui a praticar a redação, tá bom? Vamos praticar a redação agora, tá? Que é a mais importante agora, tá? Bora lá então. Na tela, deixa eu apagar aqui. Então, vamos começar aí, caneta e papel na mão. Que Deus nos ilumine e vamos pra Vera. Redação na Vera. Opa, foi. Bora lá, pessoal.
Beleza, senhores e senhoras. Olha só, terminamos a primeira parte, eu chamo de metade da redação. Você vai dar uma analisada aqui, tá bom? Lembrando, essas citações que eu coloquei, não se sinta mal não, mas você tem que anotar já para ir aumentando o seu arcabouço de ideias, combinado? Já anota aí IPEA, já anota aí IBGE, já anota todos os detalhes, beleza? Agora, vamos dar uma olhada aqui, o que é importante nós entendermos com relação a isso e reforçarmos. Sempre que você fizer cada parágrafo, tá bom? Cada parágrafo que você fizer é extremamente importante que você já observe os seus erros, os seus acertos. Dá uma olhada aqui, por exemplo. Qualquer palavra que estiver errada aqui, é importante que nesse exato momento eu corrija e eu veja o que está errado para já colocar o que é certo, tá? Então, vamos lá, por exemplo. Aqui, ó. Vou colocar com marca-texto, ó. Aqui na introdução. No Brasil, muitas famílias ainda passam presentes, né, dificuldades básicas, como vestuário, alimentação e luz. Então aqui a gente chama de tese, de tópico frasal, mas eu quero chamar aqui só de uma frase inicial, para não ficar usando muito termo técnico, para você não ficar com dificuldade. Combinado? Já aqui, ó, a gente vai fazer a citação dos tópicos, ó. Logo, é indispensável abordar acerca do impacto da educação básica de qualidade na redução da desigualdade social. Observa comigo que eu coloquei a mesma frase do tema. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, mas isso aí é muita falta de ideia, falta de informação. Não, querido. Isso facilita absurdamente a capacidade de o examinador entender. Então você facilita que o examinador, olha, esse cara aqui já é coeso, olha só, ele já está começando o texto falando, mas isso não é plágio, não está errado. Não tem nada, 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 absolutamente nada de errado nisso, tá bem? Nada, combinado? Então vamos lá, continuando. Aqui a gente já começa com a primeira parte, que é o quê? Nosso primeiro tópico é com relação à educação. Hans, que é necessário iniciar o parágrafo falando já, cara, na primeira linha de cada parágrafo você já começa falando sobre aquilo que é importante. Por que isso, Hans? Por quê? Simples e puramente, porque o nosso foco aqui, ó, a gente vai discorrer agora, a Constituição Federal de 1988. Aí aqui, ó, presta atenção. Eu coloquei Constituição Federal de 1988 e depois coloquei CF 88. Hans, que eu tenho que colocar isso? Tem. Por quê? Regra da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Colocou uma sigla, colocou alguma coisa, coloca o que significa. Ah, não, Husky, mas todo mundo sabe o que é CF 88. Meu primo de 6 anos de idade não sabe e minha avó de 87 também não sabe. Então eu preciso explicar, beleza? E aí depois eu venho aqui, ó, citar ou se citado educação. Aí, ó, não ficou bom aqui não, ó. Então é importante você observar isso, tá? Tem gente que pensa, vou escrever de qualquer jeito. Não. Homens, olha que só para mim os homens aqui, ó. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Olha aqui, para tudo aí. Os homens, por gentileza, muita atenção. Vocês precisam obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente melhorar essa letra horrível de vocês. É horrível. A letra de vocês é horrível e vocês precisam melhorar, beleza? Precisa melhorar. Ah, não, Hansky, mas é muito chato, dá muito trabalho. Será que precisa disso mesmo? Parará, parar. Precisa, sim, 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 sim e sim. Beleza? Precisa sim, tá bem? Você precisa melhorar a sua letra. E qual é a forma melhor e mais fácil? Escrevendo com letra de forma. Sério, Husky? Sério. Se você escrever com letra de forma, sua letra fica já muito boa. Então,
Pode ficar tranquilo quanto a isso. Escreva sempre, sempre, sempre com letra de forma, combinado? Com letra de forma você vai escrever e vai dar tudo certo, beleza? Então escreve com letra de forma que vai ficar tudo tranquilo, ficar muito mais fácil, beleza? Tem gente que quer inventar, não vou escrever com letra de forma não. Escreve com letra de forma. Escreve com letra de forma que fica muito mais fácil, beleza? Beleza, Hansk, vamos lá. Depois disso. Olha, pergunta importante. Professor, a margem direita aqui, ó, pessoal, ó. Quando sobra o espaço, pode perder ponto? Sim ou não? O que que você acha? Esse espaço aqui que sobra, eu posso perder ponto? Sim ou não? Olha aqui para mim. Sim, desde que sobre e seja possível escrever uma sílaba ou uma letra. Se você consegue escrever uma sílaba ou uma letra, é indispensável que você escreva do lado. Combinado? Então, desde que seja possível escrever uma sílaba ou uma letra, você deve colocar. Se não, só puxar para baixo. Husky, e quando eu for fazer o tracinho, esse tracinho aqui, ó, pessoal. O pessoal tem muito medo, né? O tracinho, como é que eu faço esse tracinho? Você pode fazer dos dois jeitos e pode mesclar, tá? Não tem erro com relação ao traço. Pode escrever dos dois jeitos. Combinado? Beleza, então? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu fiz a nossa primeira citação, então, né? Cita o artigo 6º como direito social. Aí, contudo, aqui eu usei um elemento coesivo que a gente chama de conjunção adversativa. Eu estou colocando uma ideia oposta. Então, a gente vem aqui, ó. Contudo, a qualidade da educação básica ainda varia drasticamente entre regiões, vírgula, mantendo o ciclo da desigualdade. Tá vendo que eu coloquei meio que uma opinião, mas cuidado, não é a minha opinião. É uma conclusão. Eu consegui concluir que mesmo com a educação sendo um direito social, ainda existe muita desigualdade. Vamos para a tela aqui. E logo depois a gente vem. De acordo com o IBGE, fiz outra citação. Professor, tem que fazer um banho de citação assim? Não. Mas é importante que você vá colocando. De acordo com o IBGE, e olha, quando eu pego o IBGE, eu coloco Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As taxas, Hans, tem que colocar entre parênteses? Tem que colocar entre parênteses. Tem que colocar entre parênteses. Tem que colocar entre parênteses. Ah, não, Hans, dá muito trabalho. Cara, sabe o que dá trabalho? Trabalhar 10 horas, 12 horas, 15 horas, pegar um ônibus lotado para ir para o trabalho, 2, 3 horas, voltar mais 2, 3 horas e ganhar um salário baixo. Isso dá muito trabalho. Se você está aqui agora, estudando, quer mudar de vida, essa é a forma mais real e certa de você melhorar de vida. É o estudo. Então respira, vai, respira. Respira e me conta qual vai ser o seu carro, o carro que você vai comprar quando você tomar posse. Cara, primeiro salário ali no primeiro ano, vou juntar uma grana, ou então viagem. Ou me conta qual é a sua viagem, a viagem dos sonhos, ou qual é o carro que você vai ter de verdade. Me conta aí, para animar você agora aqui nessa aula, porque eu sei que às vezes a energia tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Dá vontade de, ah não, Hans, que eu quero parar, pô, não aguento mais. Me conta qual vai ser o carro que você vai comprar, ou qual vai ser a viagem que você vai fazer dos sonhos. Me conta aí. Tô esperando você me contar e vamos colocar. Escreve no teu papel aí também, assim, ó. Viagem dos sonhos, carro dos sonhos, beleza? Bora pra tela aí. De acordo, aí, as taxas de evasão escolar no norte, as taxas, ó, tá errado aqui, tá vendo aqui, ó? Foi, na verdade, as taxas foram, tá? Então, tá errado. Hans, que se eu errar e não tem espaço para escrever, o que que eu faço? Aqui, ó. Tracinho, com a mesma caneta, ó. E eu coloco onde, Hans? Em cima, tá, pessoal? Só que, ó. Hans, que isso aqui é considerado erro? Sim ou não, pessoal? Olha para mim.
Não. Em caso de qualquer erro ortográfico. Em caso de qualquer erro ortográfico. Em caso de qualquer erro ortográfico. Apenas e puramente passe um traço e escreva à frente da palavra, ou se não há espaço, você coloca acima. Sério, Hans, que não tem problema? Não tem problema. Boa, né? Essa informação é muito boa. Então bora para a tela aí, ó. Hans, que você tá fazendo o texto e tá errando. E eu? Pessoal, só não erra quem não sai de casa. Só não erra quem não se dedica. Só não erra quem não faz nada. Então, quem tá fazendo vai errar. E assim como eu posso errar, você também pode. Tal fato ocorre aqui, um elemento coesivo, falando daquilo que existe atrás. Tal fato ocorre sobretudo, ou seja, principalmente, antes que tem umas palavras que você escrever aí que eu nunca nem vi, o que que eu faço? Anota e pesquisa para você aumentar o seu vocabulário. Eu fiz isso, tá? Inclusive, eu tenho até um caderninho aqui. Vou procurar esse caderno aqui, porque o meu caderno é um xodó. Ele tem 2.000 palavras. 2.000 palavras, acredita? Olha aí. Pela baixa renda per capita, sendo inferior ao salário mínimo. Lembrando, salário mínimo tem hífen obrigatório, tá, pessoal? Salário mínimo tem hífen obrigatório. Combinado? Bora continuar então? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E aí, a gente finaliza. Assim, percebe-se que a ausência de renda familiar é fator preponderante na ausência. Ó, faltou um acento aqui, ó. Opa! Faltou um acento aqui, ó. Acento circunflexo. Ausência de estudantes nas escolas já nas idades iniciais. Você percebe que aqui é uma conclusão, uma síntese daquilo que está sendo falado. Beleza? Então, aqui o último tópico, a síntese do que foi falado. Beleza? Hans, que é necessário fazer essa citação? É necessário fazer essa menção? É, pessoal, é. O examinador ele está buscando isso de você. Ele está buscando algo que chame a atenção, que mostre um diferencial. E eu vou te falar, quanto mais você treina, mais informações você tem. Fica fácil. Agora, negócio de quando sai o edital, quando sai a prova, quando, pode esquecer, beleza? Tem que começar desde agora, combinado? Desde agora mesmo. Bora para a tela então? Aqui. Então acabamos as primeiras 15 linhas, certo? Vamos então para a segunda parte do texto, que a gente vai fazer novamente mais um desenvolvimento e além de um outro desenvolvimento, a gente vai fazer a conclusão, combinado? Então agora eu vou parar um pouco o áudio, parar um pouco a tela, parar um pouco de aparecer e vou começar a escrever, beleza? Então, caneta na mão, aproveita aí e agora, ó, aqui nesse primeiro tópico a gente falou só sobre educação. Agora aqui a gente vai falar mais sobre desigualdade, combinado? Vamos falar mais sobre desigualdade, beleza? Então, bora lá. Hansky, e os temas de estudo de caso? A gente vai trabalhar temas somente de estudo de caso. Esse aqui é um tema mais aberto, sobretudo para as, os, os cargos que são vinculados ali a nível médio, tá? Nível médio. Quem está trabalhando mais com nível médio, nível superior em qualquer área.
Agora, os tópicos de estudo de caso, a gente vai trabalhar ali mais vinculado à parte de nível superior, tá bem? Bora lá.
Olha aí, pessoal. Finalizamos o texto. Então, do modo que eu havia falado, finalizamos aqui. Então, agora eu vou fazer aquela revisãozinha do que a gente escreveu e tudo mais, da finalidade e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente vai falar sobre a desigualdade, certo? Então, aqui, a gente já começa aqui com marca-texto. A desigualdade social. Quanto à desigualdade social, o Brasil é um dos países com maior nível. Coloquei aqui meio que uma sentença, um conceito. Então, o Brasil é um recordista de desigualdade. E aí, como exemplo, é importante citar o exemplo, sim. Sim. A título de exemplo, a região, em Brasília, a região administrativa mais abastada, com mais dinheiro, mais grana, com renda, aí, vírgula aqui, ó, com renda per capita acima de R$ 23 mil mensais. E a menos de 30 quilômetros a região administrativa do Sol Nascente, considerada a maior favela horizontal da América Latina, com renda média de meio salário. Beleza? Aí a gente vem para cá, ó. Nota-se, aqui é uma síntese, o que dá para perceber? Nota-se que até na capital federal a discrepância é grande. Além disso, a falta de capacitação e necessidade de auxiliar financeiramente a família faz com que as diferenças aumentem. Ou seja, eu preciso deixar de estudar para ir trabalhar. Logo, outra síntese. A maior fonte de desigualdade começa na falta de acesso a emprego e à educação. Ponto. E aí a gente continua. Aí na conclusão, lembra que a conclusão é solução? Conclusão é solução. Conclusão é solução. Conclusão é solução. Então aqui na conclusão, o que a gente faz? Por derradeiro. Essa é a marca de que você teve aula comigo. Por derradeiro. Só esse não é muito velho, não? Não, não é muito velho, não. Coloca por derradeiro. Para solucionar, tá vendo? Solucionar o problema da desigualdade social, é necessário o quê? Investimento. Coloquei como aqui o primeiro. Investimento em quê? Em profissionais. Em profissionais. Fazendo o quê? Com visitas. Tá vendo o que ele vai fazer? Visitas às casas e escolas. Qual é a finalidade? O que ele vai fazer? A fim de acompanhar os discentes, os alunos ausentes e os motivos para evitar. Para evitar o quê? A ausência. E aí a gente finaliza. Desse modo, aqui é a solução, tá vendo? Desse modo, haverá mais indivíduos estudando e, possivelmente chegarão a empregos e salários melhores. Você vê que fica evidente, olha só, te organizou desse jeito, tá vendo? Tudo coloridinho e tudo mais, fica mais fácil. Eu não costumo fazer isso não, mas tem as meninas que gostam dessa organização, então geralmente a gente faz isso. Por que eu tô te contando isso? Olha só, fazendo uma revisão geral aqui, ó. A gente começou com um tema. Qual é o tema, Hansky? O tema tá aqui, ó. Olha na tela aqui, ó. Impacto da educação básica de qualidade na redução da desigualdade social. Então, esse aqui é o tema. Beleza, com o tema, a gente, primeira coisa, fez o quê? Leu o tema, leu o texto motivador, no caso não tinha, mas a gente leria o tema do texto motivador e organizaria as ideias. Depois você começa a escrever. Então, esquece rascunho totalmente, combinado? Esquece rascunho, beleza? Beleza. A nossa meta é fazer um texto em até 40 minutos.
Poxa, Hans, 40 minutos é pouco tempo demais, não consigo. Consegue sim. E sem rascunho. Aqui a gente já começou a organizar. Primeira parte que foi importante a gente organizar. Aqui, ó. Educação básica e qualidade. E aqui, desigualdade social. E aqui, a solução. Esse tipo de texto aqui é um texto que ele pede para você. Ele pede para você uma solução. A gente chama de texto dissertativo argumentativo. Beleza? E a gente segue. Aí a gente trouxe algumas ideias aqui, ó. Educação básica, no caso, tem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem a evasão escolar, que é um problema, tem o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem o IBGE, e tem a desigualdade social, que é o quê? Acesso, renda per capita, mobilidade, alimentação, pirâmide de Maslow. A gente nem citou a pirâmide de Maslow, mas poderia citar. E aí a gente vai organizar as ideias. Aqui eu coloquei a introdução com uma frase forte. No Brasil, muitas famílias não têm acesso às necessidades básicas e tudo mais. Tá vendo? E aqui, ó, a gente vê, ó, a educação, conceito, parará, citação. E aqui a gente vem desigualdade, vem conceito. E aí a gente faz a solução. A solução tem que ter sempre isso, tá, pessoal? Ó, o que é, como vai ser, quando vai ser, onde vai ser e para quem. Olha aqui, 90% das soluções são vinculadas à educação. 90% das soluções são vinculadas à educação. 90% das soluções são vinculadas à educação. Combinado? Então, bora lá. Na tela, aqui, novamente. Observa comigo aqui, ó. Aí a gente vem para o texto. Aqui, ó, observa. A gente fez uma introdução com 5 linhas, 4 linhas. A introdução é pequena mesmo, tá vendo? Já o desenvolvimento a gente fez com 10 linhas. Poxa, não ficou muito grande, não? Negativo, tá, pessoal? Ficou no tamanho certinho, que é aqui que tem que ter muito argumento. Beleza? E aí a gente segue. Logo depois, mais um desenvolvimento sobre desigualdade com quase 10 linhas, esse aqui teve 9. E aqui, uma conclusão com 5 linhas. Agora, o que eu quero falar para vocês? Nós temos um tempo até a prova ainda e você precisa treinar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um material, vou mostrar ele para vocês. Olha que bacana esse material aqui, ó. Esse é um material que a gente chama de os 20 temas certos da sua prova do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Beleza? As SEDES. Então, nele, nós temos o quê? Nós temos temas gerais e nós temos temas específicos. O pessoal até falou, professor, e o estudo de caso, cadê? Então, eu fiz tudo isso. Fiz tanto temas gerais quanto temas específicos. Aqui, ó. Temas específicos aqui. Na verdade, eu troquei até. Temas gerais aqui, ó. Gerais. E aqui, ó. Opa. E aqui, temas específicos. Por exemplo, acho que o pessoal sentiu falta disso aqui, ó. Que é a parte de PNAS, os planos nacionais, né? SUAS. Discorra sobre fortalecer as ações preventivas. Tem o tema, tem isso aqui, ó, SUAS no balcão, acolhimento, fluxo e tudo mais. Aí tem aqui também, ó, SENAS, controle social, democracia que melhora o serviço. Então tem temas específicos e tem temas gerais. E eu coloquei todos esses temas com respostas completas, sobretudo para você que tem dificuldade, para você ler e começar a ter argumento e também dê acesso a uma correção. Como é que é essa correção, Hans? Você vai mandar o seu texto, eu vou dizer para você qual vai ser a sua nota e vou falar tudo o que você vai melhorar justamente para você saber. Como é que é a sua correção, Hans? Dá uma olhada aqui, ó. Vou te mostrar aqui agora. Olha aqui a correção. Então você manda o texto, ó. Mandou o texto, olha que bacana esse texto aqui, ó. Tá vendo? A Miriene. Tá aqui o texto dela, eu coloquei todos os erros dela, escrevi aqui. E aqui, ó, eu vou citar tudo que tem de errado. Vírgula, acento, mau uso, parará. Vou colocar tudo, tá vendo? E aí, no final, organizo tudo certinho. E no final, eu venho e dou a nota dela. Ela ficou com 98 pontos. Hansk, você está disponibilizando? Sim.
para quem quiser. Mas eu vou colocar um valor bem barato mesmo, para quem quiser ir. Você já pode adquirir agora, para você já começar a treinar e tudo mais, tá? Você vai ter acesso a uma correção comigo, beleza? E claro, eu vou fazer uma foto agora e eu vou pedir para você, eu vou postar lá no meu Instagram. Aí eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram e falar como foi a aula. Você topa? Você pode comentar aí, você, Débora Carvalho, Pedro Gustavo, Ulisses, o Maurício, Siqueira, a Lana, a Kelly. Vocês podem comentar, por gentileza? Pode ser? Beleza?